Tem gente que sonha grande, tem projetos, propósitos e desejos que Deus colocou no coração, mas na hora de dar o primeiro passo, deixa a escassez falar mais alto do que a fé. E em vez de enxergar as possibilidades que Deus pode criar, enxerga apenas aquilo que falta. Em vez de olhar com os olhos da fé e da abundância, olha apenas com os olhos naturais e conclui que nunca vai conseguir. A pessoa quer começar um projeto, abrir uma empresa, viver um propósito, realizar algo que Deus já colocou no coração dela. Mas antes mesmo de dar o primeiro passo, o que a pessoa faz? Já começa dizendo: eu não tenho, eu não posso, eu não consigo, não vai dar. Gente, nós temos que apenas acreditar, mesmo sem ter condições, mesmo que seja tudo impossível diante dos nossos olhos carnais, temos que crer pelos olhos espirituais, pelo olho da fé. E muitas vezes não é que Deus não abriu uma porta, é que a pessoa ainda não conseguiu enxergar com os olhos da fé. A escassez é quando a gente olha primeiro para a falta, né? Mas fé e abundância é quando a gente olha primeiro para o que Deus já proveu. A escassez pergunta: e se não der certo? Mas a fé e a abundância pergunta: Senhor, qual é o primeiro passo? Temos que ser assim, né? Nós precisamos andar pela fé com a visão da abundância. Quando Davi pensou na construção do templo, ele não olhou pequeno, né? A Bíblia diz em 1 Crônicas 22:5 que ele entendeu que aquela obra seria grande, magnífica e extremamente conhecida. E antes de ver tudo pronto, ele já começou a preparar. Pensa nisso. Ele separou materiais, organizou recursos, levantou pessoas e deixou um caminho preparado para Salomão construir. E tudo isso ele fez por onde? Pela fé. Então isso me ensina uma coisa que é muito importante, e hoje eu vim aqui para falar exatamente isso para vocês. Quem vive pela fé e abundância não espera tudo estar perfeito para começar. Começa com fé, sabedoria, com planejamento e com aquilo que já tem nas mãos. E eu vivi isso também. Quando eu comecei a colocar no papel alguns projetos que Deus foi despertando no meu coração, eu não sabia de tudo, eu não tinha nada, mas eu fui sonhando, eu fui acreditando. Eu não tinha todas as respostas, tinha coisas que eu ainda precisava aprender, ajustar, testar e organizar, mas pela fé eu conseguia enxergar lá na frente aquilo que os meus olhos naturais, eles não estavam vendo, mas eu via pelos meus olhos da fé. Porque aquilo que a gente ainda não consegue ver com os olhos carnais, a gente precisa aprender a enxergar com os olhos da fé. Fé e abundância não é agir sem pensar. Fé e abundância é crer que Deus pode fazer mais enquanto eu faço a minha parte com responsabilidade. Eu faço a minha parte e entrego o resto nas mãos de Deus. E a escassez, gente, ela paralisa. A fé, ela movimenta. A escassez só enxerga o problema. A fé e a abundância enxerga possibilidades, direção e provisão em Deus, certo? Então, precisamos andar pela fé, já ver lá longe pela abundância. A palavra diz em 2 Coríntios 9:8 que Deus é poderoso para fazer abundar em nós toda a graça, para que, tendo sempre o suficiente, possamos transbordar em toda a boa obra. Então hoje, peça sabedoria a Deus, consagre seus planos ao Senhor, pegue um papel, escreva, ore, organize, se planeja, né? E dê o primeiro passo. Não viva presa àquilo que falta. Viva guiada por aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Que Deus mude a nossa mentalidade, fortaleça a nossa fé e nos ensine a viver com visão de abundância, porque a escassez diz: não dá,
Mas a fé e a abundância diz, com Deus eu posso dar o primeiro passo. E o Senhor seja contigo. E é isso, gente. Uma abençoada semana para vocês. Que Deus os abençoe poderosamente. Com muita abundância em nome de Jesus. Ó, beijo no coração. Fiquem com Deus e ande pela abundância e pela fé, viu? Porque a escassez só vai te roubar aquilo que Deus já tem preparado para vocês.